passar para o início das nossas conversas de hoje, eu queria trazer para vocês um pouquinho da conjuntura brasileira, para todos entenderem a importância que é essa campanha tributária super ricos e a importância que é a gente batalhar para mudar a realidade brasileira. E aí, nesse sentido, né, eu trouxe aqui algumas informações sobre a desigualdade social no Brasil. Todos nós sabemos que a desigualdade social brasileira é enorme, mas eu tenho certeza que muitos não têm noção do quão grave é esse problema no Brasil. Essa imagem, ela mostra justamente quais são os países com uma desigualdade social maior. Esses países que estão aqui em vermelho são justamente aqueles que têm uma desigualdade social maior. Então, fica muito claro que o Brasil ele está ao lado dos países africanos nesse problema. E quando a gente verifica realmente os números, a gente vê que, na verdade, o Brasil ele é um dos países mais desiguais do mundo inteiro. Tá? Então, quando a gente analisa, por exemplo, a participação dos 10% mais ricos das populações mundiais em relação ao PIB, a gente vê que no Brasil, 59% do PIB, ou seja, né, mais da metade do PIB brasileiro, quase 2/3 do PIB brasileiro, ele é concentrado na mão da população, de 10% da população. Isso daí, quando a gente compara, por exemplo, com a média do Oriente Médio e do Norte da África, a gente vê que o Brasil ainda é pior. O Brasil está pior do que a média também da América Latina. E quando a gente compara com outros países, a gente verifica que a situação brasileira é gravíssima. Quando a gente verifica a questão do 1% mais rico, a gente vê que a situação é ainda pior. Ou seja, a desigualdade brasileira ela é muito maior do que a gente imagina. Analisando o 1% mais rico, ou seja, 1% da população que tem um maior nível de renda, a gente vê que no Brasil, 28,3% do PIB é concentrado na mão de 1% da população. Então, quase 1/3 da renda do país é concentrado em 1% da população. Tá? Então, a gente vê, quando compara com outros países, a gente vê que realmente o Brasil só está pior do que alguns poucos países africanos. Essa é a nossa realidade. E a gente vê que outros países, mesmo da África, têm uma situação melhor nesse índice do que a brasileira. Tá? Então, a situação realmente é muito grave. E o pior de tudo é que essa situação ela vem piorando ao longo dos anos. Então, ao invés de nós termos um contexto em que a situação brasileira ela melhora com o passar dos tempos, em razão justamente do nosso sistema tributário e da falta de políticas públicas adequadas, o que vem acontecendo é piorar essa situação. Aqui a gente tem um gráfico do índice de Gini brasileiro, aqui a gente sequer colocou o período da pandemia, que no período da pandemia essa situação ficou ainda pior, e a gente vê realmente que esse índice de Gini ele varia de 0 a 1, sendo que o 0 seria o ideal e o 1 seria a desigualdade total. E o índice brasileiro ele realmente só é comparável a alguns poucos países africanos. A gente não tem, no resto do mundo, uma situação tão ruim quanto a brasileira, né? E a gente vê que o índice ele vem crescendo aí ao longo dos últimos anos, o que significa uma piora da desigualdade social. E assim, outra situação, também um dado de antes da pandemia, né, como eu falei nesse sentido da gente mostrar que a desigualdade social brasileira ela vem piorando, é quando a gente analisa aqui, tá, o que aconteceu nos últimos anos. Aqui está errado, na verdade, é 2019. Mas, então, o rendimento dos 50% mais pobres da população, nos últimos anos, ele diminuiu 17%, enquanto o rendimento do 1% mais rico cresceu 10%. Isso sem considerar o período da pandemia, porque na pandemia essa situação se tornou ainda mais grave. Tá? E por que isso? Quando a gente vê a composição da nossa arrecadação, fica muito claro, quando a gente compara o Brasil com a média da OCDE, fica muito claro que a arrecadação brasileira ela é muito concentrada no consumo. Então, aqui, né, esse azul mais escuro é a tributação sobre o consumo. Então, 48% de tudo que se arrecada no país, isso a gente inclui também as contribuições sociais nessa média. Então, a gente vê que 48% de tudo que é arrecadado no Brasil é imposto sobre consumo. Enquanto na média da OCDE, esse valor passa para 28%. Então, é uma situação realmente bem complicada. Na parte de imposto sobre a renda das empresas, né, a situação é parecida, 9%, 9%. Mas, quando a gente vê, por exemplo, a tributação da renda, do rendimento das pessoas físicas, a gente vê uma outra diferença muito grande. Enquanto no Brasil, né, a renda das pessoas físicas, ela responde por apenas 10% do total da arrecadação, na média da OCDE, isso aí é 26%. E na propriedade, a gente tem uma diferença também,
No Brasil, a tributação sobre a propriedade atinge 5% do total arrecadado, enquanto em países da OCDE a média é de 7%. Então, realmente é uma situação que precisa mudar. Além disso, a gente também, é importante a gente saber que o Brasil é um dos países que tem o maior índice de sonegação fiscal. Tá? Isso aí, a gente tem vários estudos que comprovam isso. Quando a gente vê a nossa dívida ativa tributária, a gente vê que ela é crescente. Ano após ano ela cresce, ela está atingindo hoje quase a metade do PIB brasileiro, está chegando a 1/3 do PIB brasileiro. E, quando a gente compara com outros países do mundo inteiro, por exemplo, esse gráfico aqui é um estudo da OCDE, que ele traz os impostos em atraso como um percentual da renda, do total que é arrecadado no país. E o Brasil, ele é o terceiro pior país nesse índice, chegando aqui a quase 160% de dívida em relação ao que é arrecadado. Então, é uma situação realmente bem complicada. Em termos brutos, a gente tem esse estudo que ele é de 2011, que ele coloca o Brasil como o segundo pior país estudado em termos de evasão fiscal. Então, em termos de valor evadido bruto, em bilhões de dólares, o Brasil fica em segundo lugar. Nesse mesmo estudo, quando ele entra em percentual do PIB sonegado, o Brasil continua em segundo lugar, a Rússia sobe para primeiro, o Brasil continua em segundo. Então, realmente, é uma situação bem complicada. E para finalizar, além de todos esses problemas que a gente já comentou, a gente tem também uma situação do contencioso tributário brasileiro, que ela é muito esdrúxula. O que é o contencioso tributário? É o rito processual da discussão dos lançamentos feitos pela administração tributária. Então, a gente tem hoje uma situação em que os super ricos, eles já têm uma tributação mais favorecida pelo próprio sistema tributário, e, além disso, eles quando não querem recolher os seus impostos, então recorrem a artifícios da legislação para não recolher, e quando a Receita Federal, as receitas estaduais identificam isso, então, no caso federal, isso aí passa por um processo de autuação do contribuinte, o contribuinte ele é instigado a recolher aqueles tributos, mas o que o contribuinte faz? Ao invés de recolher, ele vai discutir aquele crédito administrativamente. Então, aquela fraude, ela se torna um processo que vai ser discutido dentro da própria Receita Federal, e o que acontece hoje é que o Brasil tem um período de conclusão desse processo de discussão do crédito tributário, tanto administrativo quanto judicial, de cerca de 19 anos. Isso também não tem paralelo em nenhum lugar do mundo. A gente tem vários estudos que mostram isso, que é o maior tempo do mundo inteiro de discussão administrativa e judicial do crédito tributário. Então, muitas vezes, os grandes sonegadores, eles deixam de recolher seus tributos já cientes de que, caso eles sejam identificados pela Receita, eles vão poder não recolher, discutir, eles vão passar o tempo que eles quiserem discutindo, porque existem várias brechas na legislação para isso. E, para piorar, a gente tem uma situação em que o nosso tribunal, que julga esse tipo de processo, o tribunal administrativo, a gente diz que ele está capturado pelas grandes corporações. Porque o que acontece hoje? O nosso tribunal administrativo, que é quem vai dar uma decisão final administrativa sobre esse tipo de discussão, então, a gente tem uma grande corporação que deixou de recolher determinados tributos, a Receita Federal identificou, foi discutido isso no âmbito da DRJ, que é uma instância dentro da Receita Federal. Depois disso, o contribuinte ele recorre para esse tribunal administrativo, que é o CARF, e dentro desse tribunal, ele é formado por metade de julgadores que representam justamente o capital econômico. Então, são representantes de grandes confederações empresariais, que vão ter metade dos votos. E, recentemente, houve uma mudança na legislação no sentido de que, se houver empate dentro do julgamento do tribunal administrativo, o processo ele é resolvido contra o Estado brasileiro. Então, a gente tem metade dos juízes representam o capital econômico, metade dos juízes, no caso, representam o Estado brasileiro, representam a Receita Federal, e em caso de empate, ou seja, caso todos os representantes dos contribuintes votem na linha de contrário àquele recolhimento, ou seja, a favor do capital econômico que está deixando de recolher os seus tributos contra o Estado brasileiro, o processo ele é solucionado a favor do capital econômico e contra o Estado brasileiro. Isso é um absurdo que não existe em nenhum lugar no mundo inteiro. Não existe essa situação em nenhum lugar do mundo inteiro. É realmente uma situação esdrúxula, que só acontece no Brasil e que precisa urgente ser alterada. Então, assim, é só uma reflexão, além dessa questão da gente ter a necessidade de aumentar a progressividade da tributação, aumentar a proporção entre a tributação direta e indireta, ou seja, aumentar a tributação indireta e reduzir a indireta.
Além disso tudo, a gente precisa fortalecer as administrações tributárias para que elas tenham capacidade de continuar atuando contra as grandes fraudes, né, os grandes casos de corrupção. A gente precisa remodelar o processo de discussão do crédito tributário e, né, o principal que a gente veio discutir hoje, né, que a gente precisa fazer realmente é tributar os super ricos. Tá, pessoal? Então, era isso que eu queria colocar. Eu não sei quem é que está aí, Vital, que pode entrar ao vivo agora, mas a gente pode tomar o Aroeira. Então, pode colocar o Aroeira. Miranda já está disponível. Quer colocar qual? Pode colocar, então, o deputado, para ele falar comigo.